Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e essa é a disciplina de História Moderna. Nós estamos começando agora a nossa terceira teleaula, a Europa em Transformação na História Moderna. Como a gente discutiu em outros momentos, nas aulas anteriores, essa terceira teleaula, a primeira e a segunda teleaula, a gente tentou demonstrar como que se estabelece o que seria a história moderna, o período que nós denominamos de história moderna, quais seriam as características desse período, certo? Sempre lembrando que é no espaço geográfico que nós denominamos de Europa, certo? Não é no mundo inteiro. Essas características que se desenvolvem na Europa durante a história moderna, elas vão se expandir para o resto do mundo por causa dos processos de colonização da Europa que vocês vão discutir em outras disciplinas, tá? Os processos em que a Europa expande para colonizar outras regiões do mundo, que vocês vão discutir mais profundamente em outras disciplinas. Na primeira e na segunda teleaula, então, a gente demonstrou a passagem, principalmente a passagem do período medieval, das características do período medieval na Europa, para as novas características que se formam no que a gente chama de Europa moderna. Nessa terceira teleaula e na próxima teleaula, a quarta teleaula, a gente vai discutir as crises da Europa moderna, as revoluções, as transformações nas características da Europa moderna que irão criar o mundo contemporâneo. Então, a partir de agora, a gente vai ver os debates, os enfrentamentos, as novas ideias, as mudanças nas ideias que já vinham sendo constituídas, as revoluções e as transformações, tá? No quadro, eu trago para você agora a ideia geral do contexto dessa terceira teleaula, tá? O que a gente tem ali por volta do século XVI, XVII na Europa? A gente vai ter o que a gente chama de auge da modernidade, com as seguintes características bastante desenvolvidas em algumas regiões. Por exemplo, a formação do Estado absoluto, que a gente dá destaque para a França do século XVII, com Luís XIV, o famoso Rei Sol, em que o poder político, né, o aparelho de Estado francês se desenvolve e concentra-se na mão do rei e dos seus funcionários. Certo? Outra característica da modernidade, que a gente pode dizer que é o auge da modernidade, é a sociedade estamental, que ela traz da época medieval, que é aquela divisão clássica entre nobreza e clero, né? A nobreza, que são os chefes de exército, aqueles que têm poder político, aqueles que são donos de terra e que têm um título de nobreza. Ter título de nobreza significa que você não é uma pessoa comum, você é tratado diferente, você tem vários privilégios. A mesma coisa acontece com o clero, que são aqueles membros da igreja, seja da igreja católica, dependendo do país, seja, por exemplo, da igreja anglicana ou as várias vertentes protestantes, né? A igreja anglicana da Inglaterra. Se você pertence a essa igreja, você é membro do clero e você também tem privilégios. Esses grupos privilegiados em cima, governando embaixo os plebeus, tá? Que aí ali tem várias pessoas com várias atividades diferentes, inclusive a burguesia, que em alguns casos são até mais ricos, né? Tem burgueses que são mais ricos do que nobres e do que cleros, determinados membros do clero, né? E inclusive compram o título de nobreza para ganhar privilégios também. Tudo isso a gente discutiu nas aulas anteriores, né? Então, isso seria a sociedade estamental. Outra característica desse auge da modernidade que eu aponto no quadro para você é a questão do mercantilismo. O comércio se expande muito na Europa, principalmente com a colonização, mas a ideia geral é que quanto mais metais preciosos eu acumular dentro do meu estado, mais rico é o meu estado. Então, quanto mais ouro, prata tiver na França, sob domínio do estado francês, mais rico é o estado francês, por exemplo. Vale notar que para digamos, a nobreza, os reis, o dinheiro, o ouro, é simplesmente um meio para conquistar territórios, para conquistar súditos, usando o exército. Para a burguesia, o ouro é o objetivo final, certo? Ela tem que acumular, ela quer acumular, a burguesia, ouro, controlar os fluxos de capital para cada vez acumular mais riqueza. Tá? Isso é importante destacar e ao longo dessa aula a gente vai perceber um pouquinho por que é importante destacar essa diferença, tá?
o pensamento mágico e o tradicionalismo. A gente já discutiu que com o Renascimento, esse pensamento mágico, essa ideia de que o sobrenatural, você pode manipular o sobrenatural para alterar a realidade, essas ideias elas vão se dissolvendo desde o Renascimento, tá? E a ideia também de que a tradição é a palavra final, a autoridade é a palavra final para qualquer assunto, né? Se o Papa falou, se o rei falou, não tem discussão. Não importa que ele fale as maiores bobagens possíveis, você tem que seguir aquilo, porque o que vigora é o tradicionalismo, a autoridade, né, da pessoa, quem está falando. Tudo isso começa a se dissolver no Renascimento. Mas a dissolução final desse pensamento para a população em geral só vai acontecer no século XVIII, depois da Revolução Científica e depois do Iluminismo, que a gente vai estudar na aula de hoje, que é o ponto que eu trago no quadro. O que a gente vai estudar na aula de hoje, né? É a crise, o início da crise da modernidade. Né? E dois conceitos, duas ideias são fundamentais aqui. O desenvolvimento da ciência, que se expressa pela Revolução Científica do século, principalmente do século XVII, e é uma espécie de continuação dessa Revolução Científica, que é o Iluminismo do século XVIII. Tá? E a gente vai começar a falar também de outro conceito que aparece com grande força no século XVIII, que é o conceito de revoluções, falando sobre a Revolução Científica, como eu comentei, mas também a Revolução Inglesa, que talvez seja a primeira revolução moderna que começa a colocar fim à época moderna. Seria, de certa forma, na Inglaterra, um antecedente do que vai ser a Revolução Francesa, de forma menos, digamos, disruptiva, a forma como essa revolução inglesa, as revoluções inglesas acontecem em relação à Revolução Francesa. Mas tudo isso a gente vai ver com calma ao longo dessa nossa terceira teleaula. Política e revolução. Política e revolução são conceitos, tá? Ou para alguns pensadores você pode chamar também de categorias, mas vamos ficar com o termo conceito. O que é o conceito? O conceito é uma ideia que resume, que unifica, que explica fenômenos, coisas que acontecem, né, ao longo da história, por exemplo, processos, eventos, né? Então, política, revolução são conceitos que explicam certos fenômenos, que unificam certos fenômenos, tá? E que ajudam a relacionar um fenômeno com outro. São palavras, termos, ideias, certo? Mas é bom sempre notar que os conceitos, eles têm uma história. A forma como eu uso a noção de política hoje, que a gente usa ao longo da nossa aula, para explicar fenômenos do passado, por exemplo, a Revolução Inglesa que a gente discute, ela vai ter questões políticas muito fortes no interior dela. Mas o conceito de política que eu uso hoje não é o mesmo conceito de 500 anos atrás. Então, os conceitos têm história e é importante a gente expressar e explicar qual é o conceito que a gente está usando. O conceito de revolução, então, ele vai ser muito importante nesse período moderno, porque ele muda a forma como as pessoas veem o mundo. O conceito, estudar o conceito de revolução, a transformação que acontece com ele ao longo da história moderna, ajuda a gente entender como as pessoas mudaram a forma de pensar e acabaram mudando o mundo. E é isso que eu quero chamar a atenção agora para você no quadro, né, que é a questão do conceito de revolução
antes do século XIX, tá? Antes do século XVIII, o XVIII começa a mudar. O XVIII é o momento de ruptura do conceito de revolução, o século XVIII, tá? De certa forma. Antes do século XIX, a ideia de revolução é o retorno à ordem. Como assim, professor? Retorno à ordem? O que isso tem a ver? Explico para você. Você já deve ter ouvido falar de revolução celeste, revolução dos planetas. O que é revolução dos planetas? É um termo que se usa para explicar a volta que os planetas dão em torno do Sol. A Terra, por exemplo, né, todo ano ela dá uma volta, ela faz uma revolução em torno do Sol. Era um termo muito utilizado. Tá? Essa noção significa que a Terra está aqui, por exemplo, está nesse ponto aqui, ela faz uma revolução e ela volta ao mesmo lugar. Antes do século XIX, antes da ruptura que o século XVIII causa, tá? A ideia de revolução é simplesmente uma saída da ordem e uma volta para a ordem. Tá? É como uma revolta. Sai a um deslocamento, mas vai retornar para o mesmo lugar. Não há ideia de que o tempo está passando e as coisas estão se transformando, ou a ideia de que pode haver uma ruptura para algo completamente novo. Não antes dos acontecimentos do século XVIII. Tá? Então, o conceito de revolução aqui é essa: sai do lugar, mas volta para o mesmo lugar. Depois das revoluções inglesas, francesas, o iluminismo, revolução científica e tudo mais, se estabelece o conceito de revolução do século XIX em diante, que é o que eu trago no quadro para você, a definição dele. Tá? Depois do século XIX, a revolução passa a explicar o quê? Uma transformação estrutural em um ou mais aspectos de uma determinada sociedade. Ou seja, uma ruptura, uma transformação. Essa ideia de que pode haver uma transformação efetiva para algo novo só surge depois das revoluções modernas, né? Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Revolução Científica, porque antes não havia, as coisas voltariam para o mesmo lugar. O mundo era estável, ele não se transformava, ele não progredia, ele não tinha nada de muito novo, era simplesmente uma repetição. Tá? E você pode perceber que esse conceito de revolução até hoje, é importante notar isso, ele tem vários usos políticos, né? A revolução, quando se usa esse sentido revolução para algum evento histórico, por exemplo, a Revolução Francesa, né? Você pensa que é algo bom que aconteceu, algo positivo, uma transformação para algo positivo, mas uma transformação disruptiva, rápida, transformadora. Por outro lado, você pode ver também o termo reforma, que é uma transformação, normalmente também com sentido positivo, né? Bom, para algo, mas não é uma transformação rápida, disruptiva, é uma transformação lenta para algo melhor. Tá? E, finalmente, a ideia de golpe, né, que é normalmente uma transformação disruptiva, radical, né, só que com um tom pejorativo. Um exemplo de um debate em torno disso é a proclamação da República no Brasil. Tá? A proclamação da República no Brasil, de certa forma, ela passa para a história como um momento revolucionário. Né? A história oficial conta a Revolução, a proclamação da República, como algo bom, algo positivo, a mudança de uma monarquia escravista para uma república liberal, né, progressista, etc. Só que, para alguns pensadores, e se você olhar detalhadamente, ela pode ser considerada um golpe militar também, que tirou à força uma instituição que era a monarquia. Tá? Então, perceba que o termo também revolução, golpe e reforma tem usos políticos, depende do critério que você está utilizando para definir, tá?
aquele momento histórico, certo? Então é sempre bom estar atento a essas questões. Outro elemento que é fundamental para a nossa aula é a questão do conceito de política, que eu trago a definição para você no quadro. Repare, essa definição que eu trago de política aqui é a definição que a gente vai usar ao longo dessa aula, tá? Então é de um momento específico, o momento atual, né, que nós estamos, e desta aula, tá? Para a gente explicar as mudanças políticas ao longo da Revolução Inglesa, por exemplo. É uma definição lato sensu, aberta, bem ampla, sem muita especificidade. A política é um conjunto de estratégias e práticas de governo dos outros e suas formas de legitimação, ou seja, como organizar a sociedade, quais são as estratégias, as formas que os governos usam para organizar os outros, a sociedade, e como que ele se legitima no poder, como que ele se justifica no poder, justifica essas ações, tá? A política ela vai ser sempre, de acordo com a nossa definição, tá? Sempre vai estabelecer uma relação de poder. Sempre há poder, não há vazio de poder. Não há uma liberdade absoluta, plena, não há um momento desse. Há sempre relações de poder. Né? Alguns grupos estão no poder, depois outros. Há ideias que governam em determinados momentos, depois outras ideias. Há sempre essa transformação, mas há sempre relações de poder. Segunda característica, Estado e partidos, tá? Como espaço clássico de exercício político. Normalmente a gente tem essa ideia, olha, a política é aquela que está no partido, né, nos sindicatos, no Estado, mas isso é verdade, também esses espaços são espaços formais ou clássicos de exercício do poder político, mas ao mesmo tempo a gente tem que chamar atenção para o cotidiano também como espaço político. As regras que nós estabelecemos para o convívio no cotidiano, as questões, os valores cotidianos, também são formas de organizar a sociedade, tá? E que não estão diretamente ligadas à política formal exercida nos parlamentos, no poder executivo, nos partidos políticos, etc. Ela está dissolvida, essas regras de agir, essas formas de comportamentos, esses valores, estão espalhados pela sociedade, defendidos por vários grupos e que também guiam a forma, limitam a forma como nós nos comportamos no mundo. Certo? Então é importante ter todas essas ideias estabelecidas, definidas, para a gente poder discutir melhor o conceito de revoluções inglesas que vão acontecer no século XVII. Condições das revoluções inglesas. Bom, o que nós denominamos de revoluções inglesas, né, podem ser divididas em duas, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, ocorreram no século XVII, ao longo do século XVII, os anos de 1600, certo? Essas revoluções, elas, na verdade, eu acho até melhor usar o termo revoluções inglesas, porque é um longo processo de conflito, de reacomodação de forças, de grupos sociais se degladiando para ver quem impõe a sua ideia de governo a toda a Inglaterra. Tá? Então, é um processo longo, não é um processo simplesmente que acontece, pronto, acabou. Não é simplesmente disruptivo. Tem momentos disruptivos, radicais, de grandes viradas de jogo, e são vários momentos desses, tá? Ao longo do século XVII na Inglaterra, mas também se você consegue perceber o processo, o longo processo que vai desencadear em uma outra governança da Inglaterra. Certo? Então, o que a gente tem que ver primeiro é como que era a Inglaterra em relação ao mundo no início do século XVII. No quadro eu trago para você uma imagem, muito interessante, muito legal esse quadro aqui, da Rainha Elizabeth I, que vai governar a Inglaterra praticamente até 1602. Ela vai vir falecer em março de 1603, certo? E esse quadro demonstra como que a Inglaterra, nesse momento, nesse governo da Elizabeth I, rainha da família da dinastia Tudor, né? Essa imagem aqui, olha, ela com a mão no globo, mostra como a Inglaterra se coloca nesse momento como o grande país, o grande reino do mundo, aquele que vai controlar os mares e os fluxos comerciais do mundo. Ela realmente ganha esse poder por causa de um evento
que, digamos assim, não é só militar, é um evento climático também. Aqui atrás você pode ver a Incrível Armada, tá? Que eram os barcos espanhóis, que eram mais poderosos do que os barcos ingleses, e o momento que eles vão fazer o ataque à Inglaterra, o Thomas Hobbes, inclusive, se diz desesperado, ele fala, o Thomas Hobbes viveu esse início de século XVI, quando ele era criança, né? E ele fala que a mãe dele, ele nasceu no meio dessa tentativa de invasão espanhola, ele nasceu sob o medo da invasão espanhola, né? Mas o que acontece de verdade é que, por causa do clima, a Incrível Armada será destruída e o exército e a marinha inglesa vão devastar esse ataque espanhol e isso vai possibilitar a armada inglesa, que já estava havendo um grande investimento da dinastia Tudor na armada inglesa, se torna a maior do mundo e vai possibilitar que os ingleses controlem os fluxos comerciais. Então, você abre o século XVII com a Inglaterra nessas condições, mas, ao mesmo tempo, com condições internacionais de grande poder, mas, ao mesmo tempo, com problemas internos significativos com o fim da dinastia Tudor, porque Elizabeth morre sem deixar herdeiros e assume o trono os Stuarts, que têm um jeito de governar diferente dos Tudors, assume com Jaime I. No quadro, eu trago para você as condições políticas dessa mudança. Tá? Em primeiro lugar, a dinastia Tudor amplia muito o poder político da gentry. Quem que é essa gentry aqui? Ou gentil-homem, ou fidalgo, para usar o termo português, né? É a pequena nobreza, ou aquela nobreza provinciana que vive nas suas terras, tá? Não tem muitos privilégios, não tem grandes cargos governamentais, não está fazendo a corte para o rei, certo? Ela está ali na sua província. Essa gentry, ela vai ganhar muito poder ao longo da dinastia Tudor, porque os Tudors confiscam, com a fundação da Igreja Anglicana, os Tudors, o Henrique, o oitavo pai da Elizabeth, confisca a terra da Igreja Católica, confisca o padroado, né, que é o poder de eleger membros do clero, e acaba vendendo essas terras e acaba vendendo esse poder local ali de padroados e de tribunais também para a gentry, para a pequena nobreza inglesa, que na sua localidade, então, ela vai ganhar poder financeiro com mais terras e vai ganhar poder político também, pelo menos ali naquela sua região. Então, repare, esse grupo social se expande demais ao longo do século XVI, ao longo da dinastia Tudor. E aí assume a dinastia Stuart, com uma política completamente diferente, que eu aponto para você no quadro, que é essa daqui, olha. A política do rei no parlamento dos Tudors, o que é essa política do rei no parlamento? É tanto esse contato maior com a população, como também em ouvir o parlamento inglês, tá? Que já existia desde a Magna Carta, lá do século XIII, né? Ouvir os nobres, ouvir a pequena nobreza, com muita atenção para tomar as decisões políticas. Os Tudors tinham essa característica. Só que quando os Stuarts assumem, é o quê? É substituída essa política do rei no parlamento, né? É substituída pelo absolutismo, ou pelo menos uma tentativa de absolutismo dos Stuarts, tá? Apoia a alta nobreza, não mais a gentry, a pequena nobreza, a nobreza provinciana, e a burguesia monopolista. Ora, então, se você tinha, na dinastia Tudor, a política do rei no parlamento, com uma base social mais ampla, digamos assim, com pequena nobreza, com a pequena burguesia, com os arrendatários de terra, tá? Você muda para uma dinastia Stuart, que concentra muito poder na mão do rei, diz que ele está ali mandando porque ele tem o direito divino, escolhido por Deus na terra. Isso não era um argumento muito forte entre os Tudors, tá? E, finalmente, apoia basicamente a burguesia monopolista, os grandes comerciantes que controlavam grandes monopólios ingleses, e apoia também a alta nobreza, aquela que vivia de pensões, que eram detentoras de grandes cargos que estavam na corte inglesa. Então, você já percebe que, politicamente, há uma diferença que vai gerar atritos.
Avançando mais um ponto, no quadro eu trago para você as condições econômicas. A gentry, que eu já expliquei quem é, que é aquela pequena nobreza provinciana, que ganhou poder local, financeiro e político na dinastia Tudor, tá? O yeomen, que são os não consigo falar, aquelas pessoas que alugam terras, tá? Para produzir alguma coisa e vender, tá? Yeomen. Tá? E a pequena burguesia, que são os pequenos comerciantes, as pequenas manufaturas, artesãos. Eles controlam a parte capitalista da economia inglesa. Eles produzem para vender, eles buscam ampliar a produtividade, certo? Esse grupo que ganhou poder ao longo da dinastia Tudor e que está perdendo na dinastia Stuart. A alta nobreza e a alta burguesia mantêm seus privilégios feudais de cobrar privilégios políticos, jurídicos, de cobrar serviços, de cobrar tributos, etc. E os monopólios, o controle de determinados setores econômicos, tá? E são apoiados pelos Stuarts. A plebe, coitada, expropriada de direitos tradicionais, cada vez mais expropriada de direitos tradicionais, por causa da ascensão desse grupo mais pró-capitalista. Um exemplo dessas expropriação são os cercamentos. E aqui uma foto atual mostrando uma cerca viva que era utilizada na época para fazer o cercamento. Professor, como assim cercamento? Que história é essa de cercamento? Eu explico, é fácil de entender. Anteriormente, nas terras dos nobres, os servos tinham direito de viver naquelas terras, tá? Desde que pagassem certos tributos para os nobres, pagassem determinados serviços. Gradativamente vai acontecer o cercamento, vai surgir uma nova lógica de organização agrícola na Inglaterra. Os nobres vão tomar, vamos dizer, posse privada total dessas terras. Eles vão usar tanto cercas vivas, como tem naquela imagem, como cercas de pedra. Vocês veem, isso é cerca mesmo. Que é cercar o seu território, definitivamente dizer, ó, essa terra aqui é minha e todo mundo está aqui, tchau, vai embora. Porque eu vou usar essa terra não mais para uma lógica, digamos, de subsistência, com a pequena excedente para o comércio, mas eu vou usar essa terra para comércio mesmo. Eu vou criar ovelha, eu vou plantar algodão para vender isso para fora. E os plebeus que moravam ali, a maioria foi expulso, e alguns foram contratados à base de salário, tá? Isso vai possibilitar a Revolução Industrial que a gente vai discutir na outra aula. Então, repare que há uma efervescência econômica, a ascensão de um campo capitalista muito forte na Inglaterra ao longo do século XVII, a maior expropriação dos plebeus, o aumento do privilégio de alguns grupos por parte da dinastia Stuart. O último ponto que eu trago para você é a questão das condições socioculturais que eu aponto no quadro. Aqui eu tento definir alguns grupos socioculturais, certos comportamentos que surgem ao longo do século XVII. Primeiro, os católicos e anglicanos, principalmente na dinastia Stuart, eles vão, de certa forma, se unificar. Eles vão ser monarquistas, vão defender ferrenhamente a monarquia forte, absoluta dos Stuarts. Vai surgir o grupo dos puritanos e presbiterianos, que são basicamente a mesma, são calvinistas ingleses, os puritanos, e os presbiterianos são os calvinistas escoceses, que vão defender um governo mais parlamentarista. Essas pessoas aqui, muitos deles serão da gentry, da pequena nobreza, as pessoas que alugam terras, a pequena burguesia, muitos serão puritanos e presbiterianos. Hoje está difícil falar, não é fácil não. Aqui embaixo você vai ter os levellers, que são da plebe, também traduzindo, são os niveladores, é um grupo social que ganha muita força ao longo do século XVII, e eles são bem radicais. Olha o que eles defendiam, a dissolução da Câmara dos Lordes, que era uma parte do parlamento, equivalente ao Senado, que era formado, mas no caso aqui formado basicamente por nobres da alta nobreza. Defendia o sufrágio masculino universal, universal seria para todos, mas o sufrágio masculino, coisa que nenhum outro grupo defendia. O sufrágio era para determinados grupos da nobreza e para plebeus que tinham posses, tá? Liberdade religiosa para todos, fim de dízimos e monopólios, direitos feudais, direitos da alta burguesia, proteção à pequena propriedade privada. Esse grupo aqui foi muito popular entre os plebeus, claro,
né? E era um grupo bastante radical nesse momento. Mais radical que eles eram os diggers, que eram os cavadores, né, na tradução. Que além de tudo isso que os niveladores defendiam, eles também defendiam uma reforma agrária radical, a distribuição das terras, né? Você, repare, os diggers defendem a propriedade privada, mas só depois da redistribuição de todas as terras, tirar a concentração de muitas terras das mãos dos nobres e da igreja e distribuir por toda a plebe. Então repare que as condições do século XVII são condições culturais, econômicas e políticas que vão levar a crises, que vão levar a enfrentamentos entre vários desses grupos. Questão que a gente já discute em seguida. Eventos e ressonâncias das revoluções inglesas. Bom, você já tem um panorama geral das condições políticas, econômicas e socioculturais das revoluções inglesas ao longo do século XVII. O que nós vamos ver agora são alguns eventos do que o evento, né, o processo efetivamente das revoluções inglesas. Eu trago no quadro para você um breve resumo, tá? Da cronologia da Revolução. Então, em primeiro lugar, a partir de 1603 até 1642, governa a dinastia Stuart, tá? Assume o poder no lugar da dinastia Tudor, defendendo uma monarquia absolutista, com direito divino, protegendo principalmente a alta burguesia monopolista e a nobreza, a alta nobreza privilegiada, com pensões, com grandes cargos no governo. Tá? Isso aqui vai ter o Jaime I e o Carlos I, que vai morrer executado, Carlos I, né, o filho do Jaime I, na Guerra Civil, tá? Que vai durar de 1642 até 1649, entre monarquistas e parlamentaristas, principalmente. Tá? Depois, durante esse período da Guerra Civil, com a morte de Carlos I, a execução de Carlos I e a ascensão ao poder dos puritanos na figura do Oliver Cromwell, né, você vai ter uma república na Inglaterra, tá? De 1649 a 1660. É um protetorado, é um jeito, digamos assim, suave de dizer ditadura, porque o Oliver Cromwell será um ditador, tá? Que irá governar fortemente a Inglaterra, defendendo os direitos daquela pequena burguesia, da pequena burguesia, da pequena nobreza, e protegendo basicamente o capitalismo inglês, de certa forma, da pequena burguesia e da pequena nobreza. Depois ele vai ser tirado. Ele morre, o filho dele assume, mas o filho dele é muito fraco, não tem poder, volta os Stuarts, tá? Com o Jaime II, né? O filho do Carlos I, que vai ficar no poder de 1660 a 1688. O que vai acontecer aqui? Em 1688 acontece a Revolução Gloriosa. E por que acontece essa Revolução Gloriosa? Porque os Stuarts tentam novamente um poder absoluto, a concentração do poder na mão do rei, da alta nobreza e da alta burguesia. E o que acontece é a Revolução Gloriosa, que institucionaliza um governo muito semelhante, um governo inglês muito semelhante do que é hoje. Existe o rei, nessa época o rei ainda, digamos, ele governa, ele é o chefe do executivo, mas ele está longe de mandar sozinho. A partir da Revolução Gloriosa, para a maioria das atividades que o rei faz no Poder Executivo, ele tem que pedir autorização para o Parlamento, que é todo formado pela Câmara dos Lordes, pela alta nobreza, e também alta nobreza e pela alta burguesia que acaba comprando cargos de nobre, né, a famosa nobreza togada, e pela Câmara dos Comuns, que é formada pela pequena burguesia, pela pequena nobreza, que vai basicamente governar a Inglaterra a partir desse momento, né, porque o rei vai estar limitado. Algumas questões são importantes para entender esse processo revolucionário. Eu trago no quadro uma frase da época, tá, do John Selden, explicando como se deu toda essa revolução, que não era simplesmente, você não pode explicar isso simplesmente pela política, você tem que explicar também pela cultura. Leia a frase aqui comigo. Se os homens dissessem que pegaram em armas por qualquer coisa que não fosse a religião,
Era muito importante os valores religiosos nesse enfrentamento que aconteceu entre monarquistas, parlamentaristas que eram puritanos, entre a plebe também que vai participar dessas revoltas e não vai conseguir se erguer nesse momento, as questões religiosas, eram muito importantes. Então, se os homens dissessem que pegaram em armas por qualquer coisa que não fosse a religião, poderiam ser dissuadidos de seu intento pela razão. Mas da religião não há como dissuadi-los, porque não acreditarão numa palavra só do que vos lhes disserdes. Então, a religião será fundamental, as explicações religiosas para a revolução, para a manutenção do rei no poder ou para a retirada do rei do poder, foram fundamentais para todo esse momento revolucionário. Não basta explicar simplesmente por questões políticas, tá? Ressonâncias finais da Revolução Inglesa, como que ela ficou depois disso? Em resumo, monarquia parlamentar, governo comandado pela burguesia e pela nobreza por meio do parlamento, Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. O rei governava, mas ele tinha pouquíssimo poder, porque ele precisava sempre pedir autorização para o parlamento. Capitalismo e industrialização. Institucionaliza a Revolução Gloriosa, finalmente, institucionaliza práticas e valores capitalistas, estabelecendo condições para a Revolução Industrial que vai ocorrer logo em seguida, no século XVIII. Que valores? A ideia trabalho assalariado, a ideia própria burguesia está comandando as políticas do país, a proteção que vai acontecer à burguesia inglesa muito forte, vários sistemas de protecionismo que vão garantir que a burguesia, que a burguesia inglesa acumule capital e que o capital inglês não se espalhe pelo mundo, e sim os fluxos comerciais se concentrem na Inglaterra. Certo? E essa ideia de economia você produzir para o mercado e não produzir para a subsistência. Todas essas práticas vão se institucionalizar por via da política e isso aí a gente consegue então depois entender por que a Inglaterra vai ser a primeira a fazer a Revolução Industrial. Política e cultura. Então, nessa nossa situação, problema, eu quero demonstrar para você como que no século XVII a cultura, ou mais especificamente os elementos religiosos da cultura inglesa, foram fundamentais para ocorrer as revoluções inglesas, para a retirada do poder do rei. Tá? Então, no quadro, eu trago para você a questão principal. Existe alguma relação entre aspectos culturais e aspectos políticos nos processos de transformação das sociedades? Então, será que os valores culturais da população se miscuem, se relacionam com questões políticas? Vamos dar uma olhada no caso específico aqui da Revolução Inglesa para a gente discutir isso. Olha, esse aqui é um panfleto, um papelzinho, que era espalhado principalmente em Londres em 27 de julho de 1644, no meio da Guerra Civil, em que o exército de novo tipo dos parlamentaristas enfrentava o exército monarquista, e que acabou com a derrota dos monarquistas e a execução do Carlos I e Oliver Cromwell assumindo a República Inglesa. Mas esse panfleto aqui é muito legal porque ele mostra o seguinte, olha, o que a gente tem aqui? Vamos observar, aqui a gente tem um soldado do exército parlamentarista, do exército de novo tipo, como era chamado, porque era um exército mais moderno, em que os cargos eram dados por mérito, por conquista e não mais por título de nobreza que a pessoa tinha. Então, o general não era um nobre, especificamente, era um plebeu que tinha ido bem no combate. Tá? Ele está aqui matando um cachorro. Esse cachorro aqui é o Rupert, é o cachorrinho do príncipe Rupert, desculpa, na verdade. É o cachorrinho do príncipe Rupert. Tá? E aqui do lado tem um necromancer. O que é um necromancer? É uma pessoa que controla os mortos, é uma espécie de mago que controla os mortos, controla os demônios principalmente. Esse panfleto está brincando com o seguinte, olha, esse soldado que matou aquele cachorrinho chato do príncipe Rupert, ele é um necromancer, porque ele conseguiu executar esse pequeno demôniozinho, que é filho do grande demônio que é o príncipe Rupert. Tá? E, você fala, professor, mas isso é uma bobeira, um meme, como se diria nos dias de hoje. Então,
panfleto discriminatório, etc. Mas é importante você notar que toda a monarquia inglesa e a maioria das monarquias que buscavam absolutismo, que buscavam o direito divino, elas eram vistas como representantes de Deus na Terra. Era isso que garantia a concentração de poder na mão do rei. Ele ser majestoso, ele ser divino. A partir do momento que a sociedade começa a associar o rei, a monarquia, aos demônios, que é necessário necromancers para matar esses demônios, o rei perde completamente a majestade. Aquilo que legitimava o rei desaparece completamente. Aquilo que legitimava uma monarquia absoluta de direito divino, vai se dissolvendo e a sociedade já não acredita mais naquilo. Por isso que eu digo que nesse momento as discussões religiosas que progridem muito por causa da publicação da Bíblia, por causa dos tipos móveis do Gutenberg, da imprensa, por causa do protestantismo, a leitura direta da Bíblia, vai fazer várias novas revisões dos valores religiosos que tinham e vai permitir essa desmistificação da monarquia, possibilitando que as pessoas enfrentem mesmo o rei e digam, não, esse cara aí não pode mandar, ele não tem legitimidade para mandar em mim. Tá? Então, encerrando a nossa situação problema, no quadro, eu defendo o seguinte, olha, o panfleto é um sintoma da realeza perdendo a majestade. Perdendo o quê? O direito divino dela. Deste modo, as transformações culturais influenciaram profundamente as transformações políticas naquele período e se você tiver atenção nessas questões, você vai perceber que até hoje é assim também. Avançando aqui, a gente tem a nossa questão para interação. Tá? Pergunto para você, política formal ou informal? Qual é mais importante? Ou seja, o que eu quero dizer com essa questão? A política formal, aqueles debates que tem no parlamento, a organização de partidos, de sindicatos, isso seria política formal, tá? Os debates do parlamento, a formação de partidos, tudo mais. E a política informal seriam esses debates populares, essas discussões populares, esses valores populares que guiam os nossos comportamentos. O que é mais importante? Tem diferença entre eles? Pensa um pouquinho sobre isso e eu já volto. Voltei. E aí, pensou? O que você acha mais importante? Aquela política formal, a organização de partidos, a organização de grupos políticos com projeto, com programa claro, o controle do aparelho de Estado, buscando o controle do aparelho de Estado, ou aqueles comportamentos, aqueles debates, aquelas questões informais que circulam no dia a dia que ajudam a dar apoio a determinados grupos políticos ou a outros? Bom, as duas coisas são importantes. Não dá para separar. É o caso das revoluções inglesas, ou seja, em que os debates religiosos estavam imiscuídos, estavam dentro dos debates políticos. Só era possível
repensar a monarquia, derrubar a monarquia, se você também achasse que aqueles valores religiosos que sustentavam, que legitimavam a monarquia estavam errados, que existiam outros valores religiosos mais importantes, né, ou outros valores culturais mais importantes do que aqueles. Isso permitia a transformação política formal de quem controla o aparelho de Estado, por que está controlando o aparelho de Estado, né? Não mais porque tem um direito divino, dado por nascença, por herança, por hereditariedade, mas por voto dos parlamentares, por decisão em conjunto, certo? Então, essas questões elas estão imbricadas, tanto as discussões mais formais da política, como as discussões mais informais que permeiam toda a sociedade. Revolução científica. Desde o Renascimento, a partir do século XIV, do século XV até o século XVI, você vai ter transformações nos comportamentos culturais, na forma como as pessoas veem o mundo, tá? E também da forma como elas produzem o conhecimento na Europa. O que é o conhecimento verdadeiro? Como que eu produzo o conhecimento verdadeiro? Mas é somente no século XVII, principalmente, que vai ocorrer o que a gente chama de revolução científica, que vai estabelecer paradigmas de pensamento que irão moldar a forma de produzir conhecimento, de certa forma, até os dias de hoje, tá? Mas, de novo, o conceito de revolução aqui é complexo porque ela remete sempre a uma ruptura. E, na verdade, essa revolução científica é um longo processo que, de certa forma, acontece até os dias de hoje. Os métodos científicos estão sempre se transformando e se aperfeiçoando, tá? Então, ele se institui determinados critérios no século XVII, mas eles vão mudando e eles vão, digamos, se popularizando, tá? No quadro, eu trago para você algumas definições do que seria, então, a revolução científica, né? O termo, primeira questão, a definição, o termo foi cunhado por Alexandre Koyré, que é um historiador das ciências, do século XIX, para designar as transformações radicais ocorridas na estrutura do conhecimento entre o século XVI e XVIII, ou seja, principalmente no século XVII, no foco nos anos de 1600, com vários personagens que eu já aponto para você quem são esses intelectuais. Quais são as características principais? O que foi essa transformação radical, né? As características principais desse processo. A substituição da tradição e da autoridade por postulados racionais e observações empíricas, ou seja, digamos, a institucionalização definitiva de elementos que já estavam surgindo no Renascimento. Tá? Começa a se popularizar essa ideia no século XVII que o conhecimento verdadeiro é aquele produzido por meio de observações empíricas, você vê a coisa acontecendo, e pela lógica racional, que é uma lei no mundo, que é uma ordem no mundo, que é causa e efeito. Não causa e efeito sobrenatural, por exemplo, né, que você manipula magicamente o mundo a partir de coisas que são sobrenaturais, estão fora da natureza. Não. A racionalidade entende que é uma regra na natureza, há leis no mundo, tá, que rege o funcionamento do mundo. E essas leis muitas vezes podem ser descritas pela matemática. É uma das ideias desse momento. Então, digamos, aprofundamento de ideias começam no Renascimento, né, da observação empírica e da racionalidade para substituir a autoridade. Eu não pergunto mais quem fala alguma coisa, mas se o que ele está falando é racional e se eu consigo observar empiricamente. Eu não pergunto mais se a tradição diz isso, né, se os antepassados dizem isso. Novamente, eu pergunto se é racional o que está sendo dito, eu consigo observar o que está sendo dito. Assim se produz o conhecimento verdadeiro a partir dessa revolução científica. Avançando mais um ponto no quadro, eu trago para você alguns dos pensadores desse momento. Primeiro, grandes racionalistas, né? Aqueles que acreditam que há uma ordem no mundo e a mente humana é capaz de desvendar, já tem inato, na verdade, né? A ordem de funcionamento da mente humana espelha perfeitamente a ordem de funcionamento do mundo,
principalmente por meio das matemáticas, da matemática, da linguagem matemática, mais especificamente ainda a geometria. Quem está nesse mundo? O René Descartes, que está nessa ideia, que defende essa perspectiva. O René Descartes, o grande racionalista moderno, né, que vai defender o método da dúvida sistemática, que basicamente o método da dúvida sistemática, o pensamento ordenado e a mathesis universalis, que basicamente diz o seguinte, olha, duvide do que as pessoas dizem, a dúvida metódica, né? Mas ela tem que ser sistemática. Em que sentido? Você vai, na verdade, buscar uma verdade mais fundamentada, né? Um pensamento ordenado. É basicamente o pensamento analítico, de você pegar um fenômeno, um acontecimento e dividir ele em partes para entender aquelas partes e depois remontar essas partes que você entendeu em uma ideia mais geral. Tá? Para explicar um fenômeno. A mathesis universalis é a ideia de que haveria uma disciplina só, mathesis universalis seria uma disciplina que poderia explicar todos os fenômenos do mundo, né? Por meio principalmente da matemática, da geometria. São algumas ideias do René Descartes. O Nicolau Copérnico, né? O René Descartes está aqui, né? O Nicolau Copérnico aqui, imagens deles. Defendeu o heliocentrismo, foi um dos grandes defensores do heliocentrismo. Ele também dizia que o universo era finito, coisa que nós sabemos que está equivocado, né? Mas naquele momento ele defendeu isso. E ele defendeu o heliocentrismo também. Nesse momento, Giordano Bruno já tinha defendido isso, morreu na fogueira por causa disso, mas o Copérnico fez cálculos geométricos muito precisos, demonstrando que era, diferente do que a tradição dizia, que era o Sol que estava parado e os planetas giravam em torno. A tradição dizia que a Terra estava parada e os planetas giravam em torno. Tá? Tudo isso com cálculos geométricos, matemáticos principalmente. Avançando no quadro mais alguns pensadores da Revolução Científica, eu trago para vocês aqueles de caráter mais empiristas, ou seja, aqueles que buscavam, digamos, defendiam que o conhecimento estava no mundo, eu precisava fazer testes empíricos diretamente para conhecer a ordem do mundo. E você tem logo de cara aqui o Galileu Galilei, que é esse senhor aqui, ó, nessa pintura, o Galileu Galilei, que vai complementar, de certa forma, aquilo que o Copérnico defendia. Ele vai desenvolver o telescópio, né? Os empiristas eles têm essa prática de desenvolver ferramentas para a observação do mundo, para poder produzir o conhecimento, o telescópio. Ele vai fundamentar empiricamente os dados geométricos do Copérnico, né? O heliocentrismo, né? E, ao mesmo tempo, olha que interessante aqui, ele ensinava horóscopo. Ele acreditava que os planetas moviam o mundo também, moviam os comportamentos humanos. Por que eu estou destacando essa característica? Porque, como eu disse, não foi a Revolução Científica, não criou o mundo, tapum, de repente, todo mundo começa a pensar igual a gente pensa hoje, né? Que a ciência explica o mundo e o resto das coisas são superstições, são pensamentos mágicos. Não é assim. O processo é gradativo. A ideia era basicamente, olha, se existe a gravidade, por exemplo, uma força que puxa os corpos para o centro da Terra, é possível que os planetas mexam com a nossa personalidade também, tá? Gradativamente isso vai sendo retirado do que a gente vai chamar de conhecimento científico efetivamente. De certa forma, a mesma coisa acontece com Newton, que eu trago no quadro também para você, que é um dos grandes pensadores desse momento, né? O Isaac Newton, que está aqui nessa imagem. Ele tem as 3 leis de Newton, ação, reação, são fundamentais para a física clássica, a teoria da gravitação, que eu acabei de expressar, né? Essa força que puxa os corpos, atrai os corpos um para os outros, e também, ao mesmo tempo, assim como o Galileu, ele acreditava na alquimia, tá? Ele era também um alquímico. Ou seja, ele acreditava que poderia produzir ouro com a pedra filosofal, etc. Então, há uma mistura do pensamento que a gente hoje chama de pensamento mágico com o pensamento científico, no momento da Revolução Científica. Tá? Então, apesar do nome remeter a uma ruptura, a um corte, na verdade, a Revolução Científica é um processo de longo prazo, né, de idas e vindas, que vai formando o que hoje nós conhecemos como ciência. Iluminismo. O iluminismo foi um movimento
um movimento ocorrido ao longo do século XVIII, um movimento cultural, científico, de transformação da forma das pessoas pensarem e também da forma das pessoas agirem. De certa forma, nós podemos defender que o iluminismo é uma continuação do Renascimento, mais a Revolução Científica, e finalmente se chega no iluminismo. Tá? Ou seja, aquele longo processo de revolução cultural que muda a forma das pessoas pensarem e agirem ao longo da época moderna e que, de certa forma, fundam o pensamento contemporâneo, a forma como nós nos comportamos e pensamos e agimos atualmente. Tá? O que seria o iluminismo? No quadro, eu trago para você a definição. Né? Então, basicamente, o movimento cultural do século XVII e XVIII fez parte, de certa forma, da Revolução Científica. Quais são as características dele? Né? O conhecimento deve ser fundamentado na racionalidade e na empiria, ou seja, aquelas questões que já estavam presentes no pensamento na Revolução Científica. O conhecimento verdadeiro para os iluministas, para o movimento iluminista, afirma que o conhecimento, aquele que é verdadeiro, aquele que é eficaz, aquele que é correto, aquele que é superior a todas as outras formas de conhecimento, deve ser fundamentado na racionalidade, na ideia de que há uma ordem no mundo, uma ordem lógica do mundo, e que nós, seres humanos, somos capazes de entender essa ordem lógica, e na empiria, no teste empírico, na observação. Esse é o conhecimento que é verdadeiro. Todos os outros, da tradição, da autoridade, pensamento mágico, não. Isso aí é conhecimento inferior. Eles vão defender, muito diferente do que às vezes se passa no senso comum, que Deus existe. Tá? Os iluministas, o Renascimento, a Revolução Científica não coloca em xeque a existência de Deus ou mesmo das religiões. Mas eles defendem que esse Deus não fica interferindo no mundo o tempo todo. Ele criou o mundo, criou as leis que governam o mundo, deu ao ser humano a capacidade de conhecer essas leis e, portanto, agora nós, seres humanos, temos que agir, né? E não ficar pedindo a intervenção divina, tá? Como a tradição, o pensamento mágico muitas vezes fazia. Não é em si revolucionário, isso também é uma outra questão importante. O iluminismo em si não é revolucionário. Ele é um movimento ligado às elites e ao status quo. Não imagine que você tem um plebeu que está lá trabalhando de sol a sol, sendo explorado ao máximo, né? Às vezes servos, escravos, e aí eles vão parar para sentar e pensar sobre a ordem do mundo, sobre o funcionamento do mundo, fazer pesquisas científicas, observações, aprender matemática. A maioria dos plebeus na Europa nesse momento eram analfabetos. Tá? Esse movimento iluminista não surge entre eles, surge no interior da nobreza, tá? No interior da burguesia, ou seja, dentro daqueles que tinham o status quo, que governavam, de certa forma, a Europa. Então, ele não é em si revolucionário, ele não queria causar uma ruptura muito grande. Ele poderia ser simplesmente uma reforma, uma transformação lenta, sem necessariamente cortar cabeças de reis, como vai acontecer na Revolução Francesa, inspirada pelo iluminismo. Inclusive, você vai ter algumas das ferramentas do iluminismo, que de certa forma vão ser revolucionárias também, que vão instigar, sem querer, a revolução, é o que eu trago no quadro, é a enciclopédia, essa grande invenção. Se hoje nós temos a Wikipedia, se deve, de certa forma, a essa primeira enciclopédia aqui, produzida pelos iluministas, porque a ideia de enciclopédia já existia antes, tá? Mas essa enciclopédia aqui, organizada pelos iluministas Denis Diderot e Jean d'Alembert, e trazia texto de vários autores iluministas, ela tinha determinadas características que vão tornar o iluminismo revolucionário. Por quê? Qual que era o objetivo? Publicar todo o conhecimento empírico e racional existente. Esse era o objetivo deles, eles acreditavam que eram capazes de conhecer tudo, tá? Publicando esse conhecimento empírico, ele poderia emancipar o ser humano, tornar o ser humano dono de si mesmo e, de certa forma, independente da nobreza, independente dos reis, independente do clero, da orientação dessas pessoas para viver. Tá? O resultado disso foi uma certa subversão social.
tá? Tanto por esse objetivo inato da enciclopédia de emancipar, de tornar todas as pessoas capazes de se autogovernar, tá? Mas, na prática, objetivamente, ela era, de certa forma, revolucionária, porque as pessoas poderiam pegar a enciclopédia para aprender a fazer pão, por exemplo, uma necessidade econômica, financeira dela, né? Fazer pão para vender ou para se alimentar. Tinha explicação disso na enciclopédia, de produção artesanal. Mas se virava a página, estava ali uma discussão sobre a divisão dos poderes, do Montesquieu, por exemplo, né? Que era importante que os poderes seriam divididos. Ou seja, o cara vai aprender a fazer pão para sobreviver e já tem ali uma informação política, uma discussão política. Pô, por que o rei manda sozinho? Por que o rei tem todo esse poder? Será que não era melhor dividir mais esse poder? Então, perceba que é tanto a ideia subjetiva de emancipação que está na enciclopédia, quanto ela objetivamente, ela gerou a subversão política, né? Ela gerou esse aprendizado da massa que o mundo poderia ser diferente, que o mundo não precisava ser igual ele era, que ele poderia mudar efetivamente para algo completamente novo, tá? Outra característica é uma característica oposta à anterior, né, de revolucionário, é a ideia do despotismo esclarecido ou reformismo ilustrado, que eu aponto no quadro para você agora, com esse lindo quadro aqui, do Marquês de Pombal, que foi um grande déspota esclarecido, né? O primeiro-ministro do José de Portugal, José I de Portugal, tá? Que foi um reformista ilustrado, ou um déspota esclarecido. Tá? Que são? Ó, repare nessa imagem aqui, está ele aqui, o Marquês de Pombal, sentado, em meio a todos os seus papéis, aos seus desenhos, aos seus livros, aqui, apontando para o porto de Lisboa, né, cheio de navios e a cidade sendo reconstruída depois de um terremoto. O Marquês de Pombal é uma expressão de governos esclarecidos, governos monárquicos absolutos, porque ele era um governante muito forte, tá? Que aplicava as ideias racionais, empiristas e iluministas. Você vai encontrar também a Catarina II da Rússia, você vai encontrar o Frederico da Prússia, você vai encontrar o José II da Áustria. Esses governantes, monarcas poderosos, absolutos, né, que governavam com mão de ferro, várias cartas com iluministas, com Voltaire, Montesquieu, Rousseau. Eles vão conversar com vários iluministas e eles vão se apropriar dessas ideias para, por exemplo, acabar com a servidão, botar só o trabalho assalariado, criar escola, criar hospitais, dinamizar a agricultura, dinamizar a indústria dos seus países, a cobrança de imposto, aperfeiçoar o exército, tá? Tudo isso, ou seja, eles usam as ideias iluministas para fortalecer o seu próprio poder e fortalecer o seu Estado, tornar o seu Estado mais forte politicamente, militarmente e financeiramente, economicamente, usando as ideias iluministas e mantendo o seu poder absoluto, às vezes ampliando o seu poder absoluto. Então, repare que o iluminismo é uma transformação, mas ele não é necessariamente revolucionário. Ele vai se tornar revolucionário a partir da Revolução Americana, a partir da Revolução Francesa. Pensadores iluministas. Então, a gente demonstrou que os iluministas eram pensadores que vão defender o pensamento empírico, o pensamento racional em todos os aspectos da vida humana. Seja na ciência física, né, do conhecimento da natureza, da produção artesanal, seja na organização política, na organização econômica das sociedades, né? Ou seja, usar a racionalidade, usar a observação empírica para organizar toda a sociedade e conhecer o funcionamento do mundo também em prol dessa sociedade. O que a gente precisa discutir agora um pouco são alguns pensadores e algumas ideias desses pensadores iluministas. Então, no quadro, eu trago para você, para começar, de leve, só com essa figurinha aqui complexa, que é o Immanuel Kant, né, que viveu principalmente ao longo do século XVIII. Viveu até, inclusive, a Revolução Francesa, achou aquilo maravilhoso, de certa forma, aquelas transformações que estavam acontecendo.
É um dos pensamentos dele, porque é um pensador extremamente difícil, extremamente complexo, que trabalha em áreas da epistemologia, da estética e da ética. Eu quero destacar aqui exatamente a questão da ética racional que o Kant desenvolve aqui. Tá? O Kant, de certa forma, ele pega uma ética católica, cristã, porque ele era bastante católico, e transforma aquilo, dá uma base racional para, de certa forma, uma ideia que já vinha dentro da Igreja Católica. Tá? É a ética. O que é isso? É aquela velha explicação da vovó, né? Não façam com os outros o que você não quer que faça com você. É um imperativo categórico. Antes de você tomar qualquer ação na sua vida, e a ética estuda as ações que nós tomamos, né? O nosso comportamento, como nós agimos no mundo, né? Antes de você tomar qualquer ação, o Kant dizia, olha, você tem que pensar, se o que eu fizer, todo mundo também fizer, o mundo vai ser melhor ou vai ser pior? Por exemplo, se eu pegar um pedaço, acabar de comer um lanche e jogar o papel no chão, em vez de jogar no lixo. Antes de eu jogar o papel no chão, eu paro, racionalmente eu penso. Tá? Se eu jogar esse papel e todo mundo fizer isso também, né? Você expande a sua ação para todo mundo jogando papel no chão, será que vai ser legal? Se não for legal, você não faz, certo? Essa é a racionalização ética, ou seja, o comportamento agora não vai ser mais pautado pela autoridade, pela tradição, né? Por exemplo, da Igreja Católica, mas vai ser pautado pela racionalidade. Né? Isso é uma característica forte do iluminismo, e aqui eu estou destacando um dos pensamentos do Kant. Mais outro exemplo, no quadro, a questão do Montesquieu, que já é bastante conhecido, né? Montesquieu aqui, ó, que é a ideia dos três poderes. Tá? O Montesquieu vai colocar em xeque a ideia de que o rei teria concentrado demais os poderes na mão dele. Né? Que haveria uma boa ideia de dividir o poder do rei em vários grupos sociais, para evitar que aquela pessoa se tornasse um déspota, para evitar que um grupo de pessoas se torne autoritário, crie uma ditadura. Tá? É interessante notar que, teoricamente, talvez o Montesquieu seja um dos primeiros cientistas políticos, assim, ele vai começar a desenvolver a ideia de ciência política. Teoricamente, ele vai desenvolver a ideia de três poderes. A divisão de certa forma, poder judiciário, legislativo e outro executivo. Mas quem aplica isso na prática é o Alexander Hamilton e o James Madison, nos Estados Unidos, depois da Revolução Americana. Que os Estados Unidos vai ser a república que vai implantar a ideia de poder executivo, com o chefe sendo o presidente, poder legislativo, com o Senado e com os deputados, né, um modelo muito parecido com o brasileiro, e o poder judiciário, que julga, né, que resolve, soluciona as disputas da sociedade. O legislativo só pode criar leis e o executivo administra, age. Né? Então, o Montesquieu pensa essa ideia para evitar ditaduras, para evitar autoritarismo, e os Estados Unidos, digamos que é o primeiro lugar a pôr isso em prática, institucionalizar, depois da independência. Avançando no quadro, eu trago outros pensadores, aqui já os fundadores do liberalismo, que são desse momento, né, dois grandes pensadores e fundadores. O John Locke, senhor aqui, que vai fundar, de certa forma, ele também é econômico, tá? Ele faz discussões econômicas, mas ele dá muita ênfase à questão do liberalismo político. O que significa isso? A gente está num ambiente de um rei mandando, de um rei governando e os reis buscando ser mais absolutos. O que o Locke diz? Primeiro, ele funda o justnaturalismo moderno. O que é o justnaturalismo moderno? A ideia é que todo ser humano nasce com direitos naturais. Direito à vida, à liberdade e à propriedade oriunda do seu trabalho. Tá? Esses seriam os direitos naturais. Todo homem já nasce com esses direitos. O governante, inclusive pode ser um rei, tanto faz, o dever desse rei é garantir esses três direitos naturais básicos. O direito das pessoas viverem, ninguém pode matar o outro, o direito à liberdade, de eu me expressar, de eu agir, desde que eu não fira o outro, né? E o direito à propriedade, de eu ter coisas que eu produzi com o meu trabalho e eu poder vender, mas ninguém poder tomar de mim. O governo tem a obrigação de defender isso, não importa nem se ele é um rei ou não. Tá? Mas ele tem que defender esses direitos que todo indivíduo tem. Qualquer
governo que não defenda esses direitos, a população tem o direito de tirá-lo do poder. Então, repare que isso é a base do liberalismo político, né, clássico, que o John Locke desenvolve. E repare que ele não necessariamente vai contra a existência de uma monarquia, mas coloca o rei em xeque. Ou você age dentro desse contexto, dentro desse limite, ou a população pode fazer uma revolução e tirar você do poder. Em sequência, a gente tem um pai, o que se costuma denominar pai do liberalismo econômico, que eu trago no quadro também, que é o quê? O Adam Smith, famoso Adam Smith, esse senhorzinho aqui, esse cabelinho legal aqui da época. Liberalismo econômico. O que o Adam Smith vai defender? Ele vai ser contra, de certa forma, as práticas mercantilistas de protecionismo, de dirigismo estatal, tá? Que o rei controlava a economia em prol dele e do fortalecimento do aparelho de Estado dele, tá? Sempre. O que o Adam Smith vai falar? Não, olha, você tem que usar a lei da oferta e da procura e a lei da concorrência para organizar. Então, o Estado intervém o mínimo possível, cria regras gerais de funcionamento da economia, né? O Estado também, para o Adam Smith, poder intervir em monopólios, quebrar monopólios, ao contrário do que eles faziam, né, que era defender monopólios, e deixar que a lei da oferta e da procura, ou seja, se as pessoas estão buscando muito um produto, o preço sobe. Aí a tendência é o produtor produzir mais, o preço desce. De novo, estabiliza assim a lei da oferta e da procura, com o preço estabiliza a produção e a demanda, a compra. E a concorrência, todo mundo podendo produzir, por exemplo, novamente, se o preço do tomate sobe, um monte de produtor vai falar, pô, legal esse negócio aí do preço do tomate, eu vou produzir tomate também que eu vou ganhar mais. Mais gente produz, tem mais tomate, as pessoas começam a concorrer entre si para ver quem vende mais barato e melhor o tomate, e é melhor para todo mundo. Então, isso ele está indo contra os monopólios, o dirigismo, o controle que os reis exerciam sobre a economia no período moderno. Tá? Então, a gente tem aqui um panorama geral de alguns pensadores que foram fundamentais para o iluminismo e para a transformação do pensamento ao longo da época moderna. Racionalidades econômicas. Eu trago para você agora uma discussão na nossa situação problema para pensar as transformações econômicas que o iluminismo, ou melhor dizendo, o liberalismo econômico impõe àquela sociedade europeia moderna. Tá? Havia uma racionalidade anterior e há uma nova racionalidade, que, digamos assim, o Adam Smith é a grande expressão. Mas se você prestar atenção na explicação que eu vou tentar dar, você vai perceber que isso já está presente em várias coisas antes mesmo da existência do Adam Smith. Tá? No quadro eu trago a nossa situação problema, então. Tá? Qual a diferença entre a racionalidade iluminista e a racionalidade medieval e moderna no que diz respeito, então, à economia, né? A diferença econômica entre a racionalidade iluminista e a racionalidade medieval / moderna. Essa frase aqui do Adam Smith, da Riqueza das Nações, a grande obra dele, né, o livro 3, capítulo 4, a gente tem essa frase aqui que é muito interessante. Um comerciante está acostumado a empregar o seu dinheiro principalmente em projetos lucrativos. Tá? O comerciante aqui, você pense, na burguesia, tá? Na burguesia. Ao passo que um simples cavalheiro rural parou, cerca aqui, quem que é esse cara aqui? É o nobre, tá? Aqui ele está falando basicamente do que a gente chama de burguesia, tá? E aqui ele está falando basicamente do que a gente chama de nobre ao longo das nossas aulas, né? Ao passo que um simples cavalheiro rural, um nobre, costuma empregar em suas despesas, tá? O que é essa despesa? Essa despesa aqui é a garantia de poder dele. Seja aquela distinção social, comprando roupas, pinturas, fazendo festas, gastando o dinheiro para marcar uma posição
social de superioridade, a gente viu no processo civilizador, na sociedade de corte, né? Os nobres ficando chiques, educados, sofisticados, gastam dinheiro para marcar uma posição, uma posição social superior, mas também as despesas com exército, tá? A despesa para, com a força, conquistar mais territórios e manter os seus territórios. O cavaleiro, então, nobre, costuma empregar o seu dinheiro, né, nessas despesas. Despesas de representação e despesas militares, territoriais, principalmente. Representação é para marcar uma representação social, para marcar uma distinção. Agora, vamos continuando a leitura aqui. Frequentemente vê seu dinheiro afastar-se e voltar às suas mãos como lucro. Quem que faz isso? A burguesia, o comerciante, que gasta dinheiro para controlar mais o fluxo de comércio, compra um navio maior, compra mais pano, compra mais máquina para produzir mais e para ganhar mais lucro. Tá? Visa gastar o dinheiro, o dinheiro é o objetivo em si, o lucro é o objetivo em si. Eu gasto dinheiro para retornar lucro, para pegar mais dinheiro. O nobre é o contrário. Tá? O que ele quer? O outro, quando se separa do dinheiro, raramente espera vê-lo de novo. Não é o objetivo do nobre. Não é o objetivo do nobre gastar dinheiro para ganhar mais dinheiro, ou para controlar os fluxos comerciais, para controlar o comércio de um determinado produto. Não. O nobre quer o dinheiro para gastar, para fazer a distinção social, falar, sou muito melhor que os outros, ou para, na força, ganhar território, manter o seu poder político. Então, são lógicas completamente diferentes. Ao longo da época moderna, essas lógicas elas vão se apoiar e elas vão se misturar o tempo todo. No final da época moderna, vai ascender definitivamente a lógica burguesa, a lógica de você usar o dinheiro para produzir mais dinheiro. Ou, de forma mais geral, o capital, usar capital para gerar mais capital. E capital é qualquer coisa, de forma sintética, qualquer coisa é capaz de produzir mais capital. Um navio, por exemplo, é um capital. E ele é capaz de quê? De produzir mais capital. Usa esse navio para fazer o comércio e ganhar dinheiro e comprar outro navio, comprar máquina, etc, etc. Tá? Então, na nossa situação problema, a gente tem qual que ideia que eu trago no quadro para você? Adam Smith exemplifica a diferença entre a lógica metalista da nobreza, com seus gastos de representação, e a lógica capitalista da burguesia, em franca ascensão na Europa. Tá? Nossa questão aqui que eu coloco para você agora, você conhece outra transformação mental barra prática introduzida pelo iluminismo, além dessa mudança na racionalidade econômica? Pense um minutinho sobre isso e eu já volto para a gente encerrar. Voltei. E aí, pensou alguma outra transformação que tenha acontecido? Olha, dentro desse mesmo exemplo do mundo territorialista, de uma nobreza territorialista, de uma nobreza de representação para uma burguesia que visava o lucro, a própria ideia de cercamento, que vai ser fundamental para a Revolução Inglesa, faz parte dessa transformação, né? Porque antes você tinha um território que era usado pela nobreza para pegar serviços dos servos que podiam viver ali, e agora você tem um território privado que tem a função de gerar lucro, de plantar algodão, criar ovelha para vender aquilo ali. Mas também há várias outras transformações. A ideia é que todos os homens são iguais perante a lei. Isso aí não existia antes, a desigualdade era natural. A nobreza e o clero eram superiores aos plebeus e ponto, acabou. Existiam homens que eram superiores, inclusive na lei. Tá?
A ética vai mudar, a ética do trabalho. O trabalho vai ser cada vez mais valorizado. Antes, quem trabalhava era o plebeu. O nobre era nobre porque não trabalhava, certo? Hoje em dia, o trabalho enobrece o homem. Quem não trabalha é vagabundo, não é nobre. Tá? Então, essas são várias características que vão se transformando ao longo da época moderna. O iluminismo vai ser fundamental para isso. No quadro eu trago então agora um momento para recapitular, para a gente lembrar tudo que a gente discutiu em resuminho aqui, né? O início do processo de ruptura da modernidade, foi isso que a gente discutiu agora, de certa forma. Até a aula 2 a gente estava discutindo a ascensão da modernidade, né, das características da modernidade. A partir de agora a gente vai ver os processos de ruptura da modernidade. As revoluções inglesas que criaram um governo com maior participação popular, é claro que não era todo mundo que participava. Primeiro que era um grupo muito seleto de homens que tinham propriedade, tá? No parlamento, na Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Tá? O sufrágio universal está muito longe. A revolução científica que vai transformar o conhecimento, a produção do conhecimento baseada em evidências, né, observação empírica e racionalidade, como o conhecimento verdadeiro, e o iluminismo, que de certa forma vai expandir essa ideia, né, de conhecimento observável, de racionalidade, para todos os aspectos da vida humana, e não somente para o conhecimento do mundo natural, o conhecimento do universo, como a revolução científica vai estar mais focada. O iluminismo vai usar a racionalidade para pensar a ética, o comportamento humano, para pensar a política, para pensar a economia. E, inclusive, muitos reis vão utilizar esse pensamento iluminista para fortalecer o seu próprio governo. É aquilo que a gente chama de despotismo esclarecido, ou reformismo ilustrado, né? Eu uso a racionalidade, eu uso a observação empírica para organizar a sociedade, para ela ser mais eficiente economicamente, para o exército ser mais forte, para eu cobrar imposto melhor, de forma mais eficiente, etc, etc. Tá? Então, em essência, o iluminismo pode ser usado e foi utilizado para fortalecer a monarquia. Mas, no final das contas, como veremos na nossa próxima aula, o iluminismo será usado para cortar a cabeça de alguns reis e acabar com a monarquia durante, por exemplo, a Revolução Francesa. Assim a gente encerra a nossa terceira teleaula. Eu agradeço e até a próxima.